Deus tocou-me, eu sei que foi a mão do Senhor. Então eu sei que estou diante de pessoas que, não obstante ao dia, você foi tocado pelo poder de Deus, você foi ministrado pelo Senhor, e esse foi um dia extraordinário da nossa vida. Você se lembra? Você se lembra do dia em que Deus tocou você? Que você foi tocado pelo Senhor, tocada por Deus? Fui criado na casa de Deus, fui criado na igreja desde pequeno, na escola bíblica, nas coisas da igreja, sempre fazendo alguma coisa. Me lembro ainda bem novinho, quando não sabia tocar instrumento, mas no conjunto das crianças, a tia Alessi Schneider-Verli dava para a gente umas panderolazinhas, e quem chegava no horário tinha poucas panderolas, era um grupo de muitas crianças, tinha ali umas 5 ou 6, eu percebi, ainda pequeno, que ficava triste quando não conseguia chegar na hora, triste no sentido de, poxa, eu queria dar umas panderoladas aí, sabe como é que é, evangelista Rodrigo? E ela então teve uma ideia de cortar alguns pedacinhos de pau assim, direitinho, cortava no tamanho certinho, e para quem chegava atrasado e queria fazer uma percussão, um barulho, ela dava 2 pedacinhos para a gente bater um no outro. E que maravilha era aquilo. Me lembro da alegria de ficar batendo, cantando no grupo das crianças e batendo aquilo. Me lembro de ter sido criado na casa de Deus, mas me lembro, presbítero Sérgio, do dia que eu tive uma experiência tremenda com Deus. Me lembro do dia em que eu tive que escolher a quem eu ia servir. Me lembro da criação que minha mãe me deu desde lá da roça, mim e minhas 6 irmãs, na casa de Deus. Me lembro do outro lado, que não era servir a Deus, ainda pequeno me lembro disso, mas me lembro do dia que eu tive que decidir, e me lembro quando tinha 15 anos, quando cheguei num culto de jovens, ainda no templo antigo da igreja Assembleia de Deus Central, ali em frente à saída do country, ali aquele templo antigo. Me lembro de uma noite de sábado, que estava, sabe aquela dor de cabeça que lateja, que dói mesmo, que você não pode nem pisar, que dói tudo. Me lembro, estava uma dor de cabeça terrível, e irmã Luzia, você que está, irmã Luzia, eu estou sem óculos, eu esqueci óculos em casa, não dá para discernir bem longe. Então, me lembro que começamos a cantar um cântico, era um cântico da harpa. Jovem, desperta-te, faz-te pronto, poucos dias resta para o segador. Cantando aquele hino, eu falei, meu Deus, não dá para cantar, não dá nem para falar, está doendo tudo. Eu estava sentado ao último banco, porque estava bem cheio o culto aquele dia, e eu determinei uma coisa no meu coração, falei, quer saber, está doendo, com dor ou sem ela eu vou cantar, mas vou cantar mesmo para o meu Senhor. E cantei com toda a força que eu podia. A dor durou até não sei mais quando, porque quando terminou o cântico não tinha dor nenhuma. Sabe o que é não ter dor nenhuma? Então eu quero lhe falar antecipadamente que quando a gente decide servir e celebrar ao Senhor mesmo com dores, essas dores terão um alívio divino resultante do nosso relacionamento com o Senhor. Eu digo a você, minha irmã, eu digo a você, meu irmão, eu digo a você que está celebrando esse culto agora online, ou vai celebrá-lo em algum outro momento. Eu quero dizer a você que o nosso relacionamento com o Senhor nos não só ameniza dores na vida, mas é libertador esse relacionamento com o Senhor. E pensando no que ministrar, o que conversar com vocês hoje nas Escrituras, eu escolhi o óbvio. Meu relacionamento com Deus, vamos lá, Mateus 11. Eu escolhi o óbvio. Mateus 11, a partir do versículo 25 ao 30. E eu quero já lhe adiantar que toda a palavra de Deus é profética para quem a recebe no coração. Então já quero lhe adiantar que hoje é um dia de alívio, hoje é um dia de descanso para a alma, hoje é um dia em que o Espírito do Senhor vai tocar em você, se você acolher a palavra de Deus, e dores ficarão por aqui.
não irão com você. Algumas dores que você trouxe na sua alma, alguns questionamentos de relacionamento vão cair por terra hoje, porque vai descer do trono de Deus com a sua palavra o unguento precioso que cada um de nós precisa para sobreviver com alegria nesta terra. Você pode começar a dar glória a Deus, porque esse momento é libertador, é sanador, é curador para o seu coração, para o seu corpo, para a sua alma, sim, coração, mas para o seu espírito também. Trate de recebendo a palavra de Deus, porque não vai ser nada menos do que vai acontecer com você em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, oh Senhor Jesus amado, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ore comigo, oremos. Senhor, que privilégio, Senhor, que contentamento no nosso coração em podermos celebrar ao Senhor com a Tua palavra, celebrar ao Senhor com a nossa atenção, celebrar ao Senhor com a nossa disposição ao culto a Ti. Senhor, nós aqui viemos para Te adorar. Oh Senhor, nós sabemos muito bem o que viemos fazer aqui. Nós viemos celebrar ao Senhor, e nós sabemos muito bem o que encontramos enquanto celebramos ao Senhor. Nós encontramos tudo que nós precisamos, Senhor, para continuar vivendo, Senhor, com ânimo no nosso coração, enquanto vou compartilhar desta palavra com os meus irmãos, que é conhecidíssima, mas precisa ser vividíssima também, Pai. O Senhor vá distribuindo por Tua graça e misericórdia a partir de mim, que estivesse fila, seria o primeiro a estar nela, para estar diante do Senhor, assim como cada pessoa que aqui está, Senhor, e cada pessoa que será alcançada pela propagação desta ministração, Senhor. Por certo, agora, irmãos nossos, pessoas, Senhor, gemendo por conta das questões humanas, e quem sabe aqui há também, só não está gemendo sonoricamente para não atrair a atenção de pessoas, mas quem sabe há corações aqui, Senhor, gemendo, Senhor Deus, por conta da dor que a alma está vivendo, ou por conta de algum fator da sua vida humana comum, meu Pai. Mas nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, que nos cura, que nos sara, que nos liberta, que nos salva, que nos enche de esperança o coração, a alma, meu Pai. E acima de tudo isso, Senhor, ainda recebemos, Pai, o enchimento, o poder do Espírito Santo, que nos dá o poder, a autoridade para atravessarmos todas as tempestades da vida, meu Pai, ancorando a nossa alma no Senhor e naquilo que o Senhor tem celebrado, reservado para nós, pelo Teu poder e glória. Celebramos no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. O contexto desta palavra fala do Senhor Jesus se expressando a 3 cidades, que Ele havia revelado muitos milagres, feito muitas coisas, operado muitas coisas. E o que é impactante nas 3 cidades impenitentes, que é Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que elas, não obstante ao fato de terem visto milagres de Deus, não conseguiram se unir ao Deus do milagre. Estavam tão atreladas àquilo que Deus poderia fazer por elas, que
descuidaram do Deus que estava liberando aqueles milagres. E é muito fácil olhar para Corazim, Betsaida e Cafarnaum e ver que são 3 cidades que foram alvos da crítica de Cristo, de uma exortação do próprio Senhor Jesus, pela falta de submissão à sua vontade, pela falta de corresponder ao propósito da sua vinda. Ele as chama de cidades impenitentes. Mas quando nós vamos olhar a característica dessas 3 cidades e a reação da população dessa cidade, a questão toda não é só julgá-los ou não olhar isso julgando no sentido de ver o que isso cabe para mim. Nós corremos o risco, meus irmãos, de vermos coisas e vermos liberações de Deus na nossa vida, de ouvirmos testemunhos das grandezas de Deus, mas ficarmos só na consequência daquilo e não nos ater espiritualmente ao Senhor. Eu sei que a gente canta, eu sei que é verdade da maioria dos corações, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. A gente sabe disso, a gente proclama essas coisas, mas me parece, não é um julgamento, mas só uma análise de comportamento, que isso não é a verdade para todas as pessoas, que embora algumas pessoas cantem que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus, mas o amor ao Senhor, a correspondência, que é a submissão à vontade dEle, passa longe de muitas pessoas. Por quê? Porque diz, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, mas bem que eu gostaria que Ele fizesse, porque lá no fundo não há uma dúvida de que Ele não tenha poder para fazer, mas há um julgamento da razão. Por quê? Faz lá, faz acolá e não faz aqui. Essa proposta não é um julgamento, nem basicamente uma exortação, mas é um alerta primeiro para mim, e eu digo de coração, Felipe, é uma exortação para mim, porque se isso não servir de exortação para mim, era melhor nem estar aqui. É uma exortação para mim, que eu corro o risco de julgar dessa forma, mas interiormente eu estar totalmente desapegado dessa verdade que eu digo. Isso aconteceu com as pessoas que moravam no lugar onde Jesus cresceu, Nazaré da Galileia. Ele era chamado tanto Nazareno como Galileu. E a Bíblia, os escritos evangélicos são claros e tácitos em dizer que ele não fez na sua terra muitos milagres por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas. Quando nós vamos aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz que pessoas que receberam a mensagem da palavra de Deus, a mesma mensagem da palavra de Deus que causou mudança na vida de tantas pessoas, pastor Zaíris, não causou na vida de tantas outras, porque aquelas que receberam a palavra de Deus e não mudou o seu ser, não estava misturada com a fé daqueles que ouviam. Ou seja, a palavra era lançada, mas ela não era acolhida, porque não havia fé para acolhê-la no coração. Então esta palavra pregada, o escrito de Hebreus 4:12 é exatamente esse. A palavra não estava misturada com a fé, ou seja, vinha o ingrediente celestial liberado pelo Pai, mas não encontrava receptividade no coração. É por isso que as palavras proféticas dos escritos evangélicos porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? Encontrará pessoas com fé na terra, e encontrará pessoas que, não obstante as adversidades e aflições que ele já disse que aconteceria, elas permaneciam ainda em fé, ou elas estavam dizendo que criam por conta das coisas que recebiam. E eu e você corremos esse risco de dizermos que nós cremos em Deus apesar de qualquer circunstância, e isso não ser uma verdade para nós. Isso é elucidado, isso é esclarecido na nossa caminhada com o Senhor. Enquanto andamos com o Senhor, nós vamos realmente observando o nosso coração em Deus. E essa análise não é para eu fazer de você, nem você de mim. Essa é uma análise pessoal. Eu devo fazer essa análise, eu tenho que saber disso.
Quanto sou volúvel, se eu estou volúvel na fé, ou se eu estou firme em Deus. Eu tenho que saber se eu estou aqui dando glória ao nome dEle, porque tenho sido alvo daquilo que popularmente se chama de bênçãos de Deus, ou estou porque eu tenho em mente um relacionamento com Ele de fé, por tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu tenho que saber se eu sou grato a Deus por aquilo que Ele já fez, ou por aquilo que eu quero que Ele continue fazendo. Você precisa saber disso. Olha, eu tenho isso, isso e isso para resolver na minha vida humana. Está certo isso, beleza. Mas não obstante ao fato de não estar resolvido e a probabilidade de algumas coisas nem serem resolvidas, eu não abro mão de servir ao Senhor. Servir ao Senhor é uma coisa separada, é uma coisa estabelecida, é uma coisa resolvida. Lá ainda nos idos lá de quase 4.000 anos atrás, estava o povo de Israel, tinha já visto grandes milagres, e é preciso que Josué chegue diante do povo e diga: ei, como é que vai ser, pessoal? Como é que vai ser? Vocês ora dizem que servem a Deus, ora vocês se dobram a imagens, ora vocês fazem com as próprias mãos deuses para vocês servirem, para seguir. Não é bom que seja assim, escolham a quem vocês vão servir. O profeta Elias, no seu tempo, convoca o povo a subir o monte, a desafiar os profetas de Baal, e diz: hoje vocês vão ter que descer desse monte determinados, ou determinando quem vocês estão servindo, quem vocês vão servir, porque ora vocês abrem a boca e cultuam a Deus, mas daqui a pouco estão celebrando a imagem de Baal. Então vocês têm que resolver, escolham a quem vocês vão servir. E o povo fica quieto, o povo só abre a boca para dizer, para falar alguma coisa, quando desce fogo de Deus, fogo do céu, e consome tudo aquilo que Elias preparou. E aí o povo canta a uma só voz, como se fosse um só homem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles subiram com a ideia: Deus é Deus, mas tem mais alguém. Eles descem com uma postura, com uma posição: só o Senhor é Deus, só o Senhor é isso. Eu e você temos que decidir isso. Mas pastor, não há dúvida, minha vida já é dele. Tudo bem, mas de vez em quando nós temos umas variações. De quando às vezes há umas variações na vida humana, alguns pensamentos, alguns ataques, que a Bíblia diz, já nos antecipou, que a gente tem que resistir firme na fé. E eu quero dizer para você que você vai resistir, que você vai vencer, e que você sim vai continuar dizendo: só o Senhor é Deus na minha vida. E você não vai se deixar perturbar pelos dardos inflamados que o diabo tenta lançar na sua mente para te corromper. Não a fé, que a sua fé está firmada. Eu sei que a sua fé está firmada, mas aqui não ficar titubeando entre dois pensamentos. Por quê, meus amados irmãos? Porque o nosso relacionamento com Deus depende disso. A palavra é clara para os hebreus. Jeremias falou, está lá no Antigo Testamento, no capítulo 29, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando? Quando, Senhor, eu vou te buscar e te achar? E a resposta de Deus é: quando você me buscar de todo o seu coração. Porque Deus não aceita coração dividido. Jesus foi claro: vocês não conseguem servir a dois senhores. Quando ele disse: vocês não podem servir a dois senhores, Jesus estava dizendo: vocês não conseguem. Vocês não têm condições de agradar a dois senhores espirituais. Vocês têm que escolher: ou vocês servem a Deus ou servem a Mamão. E a Mamão ali, que dizem que é o Deus da riqueza, é representação da nossa vida humana.
Ou eu me submeto aos embates da minha vida humana e me sinto às vezes um super-homem, ou às vezes um desgraçado, ou eu escolho ter equilíbrio na minha vida espiritual e sei que o meu propósito aqui não é ter 20 casas para alugar e receber aluguel e descansar numa rede tomando suco de laranja ou de abacaxi num dia quentíssimo. Não é isso. Toda a minha luta, toda a minha militância nesta terra é para não perder aquilo que a gente já ganhou em Deus, que é a nossa salvação. Isso tem que ficar estabelecido e claro para nós. Mas também temos que entender que por termos aflições no mundo, o Senhor prometeu. Ele disse, se você buscar primeiro o reino de Deus, eu sei que isso é repetitivo para você. Muitas palavras na igreja são repetitivas, mas elas nem sempre são cumpridas. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, disse Jesus, Mateus escreveu no capítulo 6, versículo 33. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Escute isso. Se você escolher descansar o coração hoje em Deus e no seu reino, tudo o que você precisa Ele vai te dar. Só que não inventa história. A Bíblia diz que Deus fez o homem puro, beleza, perfeito, mas Ele se meteu em várias invenções. O problema nosso é buscar problema. Enquanto tem muita gente dizendo que quer fugir de problema, tem gente bisbilhoteira, não com a vida alheia, mas com a sua própria vida, buscando problema. Nunca descansa o coração em Deus e nunca diz, estou satisfeito. Então, Deus quer que eu e você alcancemos nessa terra um nível de satisfação. Que a gente possa dar glória a Deus apesar de qualquer coisa. Eu alcancei um nível de satisfação. É isso que Paulo tenta dizer aos filipenses, eu aprendi a ter fartura e padecer necessidade. Eu aprendi a passar dias querendo comer alguma coisa e não ter para comer, e aprendi que outros dias vai ter de sobra e eu vou comer o que eu puder comer numa dosagem normal. Ele diz, em todas as coisas estou experimentado, em todas as coisas estou instruído, e ele arremata o assunto dizendo, posso todas as coisas. Que coisas? Vencer, conquistar? Não, eu posso padecer necessidade, eu posso viver momentos de fartura, eu aprendi a viver em qualquer circunstância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, enquanto o indivíduo, a pessoa não sabe compreender quem lhe fortalece, quem o fortalece, esse desequilíbrio vai continuar. O seu equilíbrio tem que vir de Deus. Eu não quero dizer que você tenha que ver problemas, coisas a arrumar e acertar e cruzar os braços e ficar com o beiço mole babando. Eu só estou dando glória a Deus. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente vai glorificar, vai celebrar, temos equilíbrio de Deus na vida e vamos sair com equilíbrio para resolver as pendências que a gente precisa resolver. E com o equilíbrio que Deus nos dá, nós vamos saber valorizar cada questão da nossa vida. O que é mais importante? E às vezes nós jogamos todas as fichas no sentido de atenção e condensar o nosso olhar e apreço a coisas que não têm utilidade, não são relevantes. E a gente fica bisbilhotando aquela droga, em vez da gente desprezar. A gente não aprende com Jesus, que suportou a cruz e desprezou a afronta. Às vezes a gente despreza a afronta e suporta a cruz, que foi o que ele fez. Mas às vezes a gente despreza a cruz e suporta a afronta. Então a Bíblia diz que Jesus tudo venceu porque ele suportou a cruz que era dele, não abriu mão, não correu da luta espiritual, mas desprezou a afronta. Como lá o Neemias, que está reconstruindo os muros de Jerusalém com uma equipe, e vem o Gesse, o Sambalate, os Tobias da vida que não tem o que fazer e fica perturbando quem tem. Ei, desce daí que a gente precisa conversar com você. Já tinham feito de tudo para fazê-lo demover daquilo que ele estava fazendo, e ele chegou ao clímax de dizer, olha só,
Estou fazendo uma grande obra. Ele estava dizendo: vocês não têm o que fazer, mas eu tenho o que fazer. Vocês não têm, mas eu estou fazendo uma obra e uma grande obra. De modos, porque eles diziam: vem conversar com a gente, vamos bater um papinho, vamos interagir aqui. Ele diz: rapaz, você não está vendo que eu estou trabalhando, rapaz? Eu tenho o que fazer na vida, de modos que não posso parar o que estou fazendo para ir dar atenção a vocês. Às vezes nós paramos uma grande obra em Deus para dar atenção ao que não presta, ao que é irrelevante, ao que não tem valor algum. E eu poderia configurar. Eu poderia, mas você vai me achar chato. O dia que você abre mão de ler a palavra de Deus para ficar seguindo um monte de coisa, minissérie, série mínima, tempo perdido que você vai dormir com um monte de porcaria na cabeça e não consegue conciliar o sono porque jogou um monte de lixo para dentro da cabeça, e aí tem que pedir misericórdia a Deus para dormir, tem que contar com Deus para dar um sono reparador, enquanto ele deve ficar olhando lá de cima. Eu estou aqui pensando da minha forma humana, eu vou te ajudar, rapaz, mas você nem merece, porque em vez de você ler a minha palavra, que o pastor lá fica enchendo da tua paciência para você ler, você se revoltou contra ele para ver essa desgraça. Mas certo é que de uma forma ou de outra, eu e você, enquanto o presbítero Zé Carlos toca o teclado assim, suave, sim, eu e você nos afligimos com muita coisa na vida e nos cansamos. É verdade ou não é? Fastio de tantas coisas, te luta, se doa. Um dos problemas maiores de relacionamento é quando a gente luta e vê que a pessoa parceira, no sentido de várias coisas, deveria estar ajudando, porque o bem é comum, ao invés da pessoa ajudar, ela atrapalha. Ao invés de juntar os dois numa ponta só para puxar o que precisa ser puxado, você vê outra pessoa do outro lado concorrendo com você na puxada. É um cabo de guerra. Mas o nosso assunto aqui é meu relacionamento com Deus. E a proposta de Deus não é você estar puxando alguma coisa e Ele vir para te ajudar. Não entendemos nada se pensarmos assim. A proposta de Deus é: Ele já está puxando na sua vida para o lado bom, e Ele só quer que você venha e fique do lado dele, fazendo a mesma coisa que Ele está fazendo. Nunca nós vamos ver o nosso Deus puxando-nos para o lado mal, para o lado ruim. Sempre Ele vai estar do lado certo, puxando para o caminho certo. E às vezes nós que oramos podemos nos opor àquilo que a gente mesmo ora, estando puxando do outro lado, concorrendo com Deus. A gente orou, pediu a vontade dEle na nossa vida, Ele já está lá fazendo, porque Ele nos ama. E a gente que ora e pensa que estamos assim com Jeová, igual alguns dizem, nós estamos no outro lado da ponta da corda, puxando contra Jesus. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Com você, em nome de Jesus, não vai acontecer. Em nós, se já aconteceu, não vai acontecer mais, em nome de Jesus. E se o enfado pelas coisas da vida nos cansam, imagine, lembrando agora de Gamaliel, que estão lá os caras lá do Sinédrio mandando prender e açoitar os discípulos, e fala: Gamaliel se levanta no Sinédrio e fala assim: cuidado aí. Cuidado por quê, Gamaliel? Porque na época do recenseamento se levantou Teudas, depois se levantou Judas, não sei de onde, e do jeito que começou, acabou. Se essa obra, falando acerca do caminho, da obra do caminho, do cristianismo, como era conhecida a crença do caminho, se essa obra não é de Deus, dizia Gamaliel ao conselho, por si só,
se desfará. Mas se essa obra for de Deus, não vai adiantar combatê-la, porque ninguém vai vencer a obra que é de Deus. E ele diz: e o perigo é de sermos achados combatendo contra Deus. Não, eu sou a favor do Evangelho, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu sou acerca de Deus, eu estou com Jesus, não abro. Mas às vezes a gente pode ser achado combatendo contra Deus na nossa própria vida, colocando os nossos olhos onde não deveria colocar, emprestando nossos ouvidos a coisa que a gente não deveria ouvir, prestando a nossa boca a falar coisa que a gente não entende, nem deveria falar. E a gente combate contra Deus com um propósito que já estava tudo esquematizadinho por Ele. Eu vou abençoar esse camarada esse ano. Esse ano é comigo mesmo na vida dele. E aí a gente que ora, que diz querer a vontade de Deus, agimos totalmente contrário. Se há uma coisa que encansa e traz enfado na nossa vida, é agir contra Deus. Mas se há uma coisa que renova a nossa vida, é trabalhar e agir concordando com aquilo que Deus quer para a nossa vida. É menos penoso, é menos difícil, temos êxito mais rápido e não nos danificamos na fé. Muito bem. E aí Jesus disse, não vou comentar sobre o 25, 26, 27 que eu gostaria de falar, mas Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se fosse se Ilvo fosse Jesus, ia falar assim: suma de mim todo mundo que está cansado e sobrecarregado, venha a mim quem está bem, eu já estou cansado de problema. Mas Jesus diz que a Bíblia, que ele olhava para as pessoas e as olhava com misericórdia, porque as via como ovelha que não tem pastor. Você sabe como que age uma ovelha que não tem pastor, ou pelo menos não reconhece o pastoreio de alguém? Ela fica perdida. Ela é alvo fácil do lobo, do urso, do leão. Ela não consegue se alimentar na hora certa. Ela busca água e não acha. Ela se perde nos desertos da vida. Mas quando a pessoa se submete ao pastoreio de Jesus Cristo, diz a palavra que Ele guia esta pessoa a águas tranquilas, a pastagens verdejantes faz repousar, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o que o Salmo 23 diz. E a gente encontra descanso para o nosso coração. Porque em meio a deserto, o pastor atravessa com a ovelha, em pleno deserto, está atravessando. Se a ovelha fosse perguntar: mas pastor, por que você está atravessando nesse deserto? O que você quer? Grama verde. Então minha filhinha ovelha, para eu te dar grama verde, eu saí da onde a gente estava e eu só encontro grama verde passando por esse deserto. A grama verde já está ali, fica tranquilo que a gente já vai chegar. A Bíblia diz que Moisés fazia isso com as ovelhas de Jetro, seu sogro. Passava por detrás do deserto para levar a ovelha para alcançar pasto verde. Precisava da orientação do pastor, mas precisava do esforço e da obediência da ovelha. Não quer ouvir o pastor? Não quer obedecer? Não quer seguir? É ovelha sem pastor, que se desvia, que se perde, que geme e que está presa fácil para qualquer devorador. Mas aí vem o Senhor Jesus, o pastor amado, em Lucas 15, e libera uma parábola falando do homem que tinha 99 ovelhas. Ele tinha 100 na verdade, mas agora só tem 99 porque uma se perdeu, e ele deixa as 99 guardadinha em cuidado dos seus ajudadores, e ele vai após aquela perdida, ele a busca até encontrar. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que ele continua fazendo isso. Jesus continua fazendo isso. Por quê? Porque às vezes existem pessoas perdidas dentro do templo. Às vezes existem pessoas morrendo de sede perto da fonte d'água, igual Agar no deserto, que estava morrendo de sede, seu filho Ismael morrendo, o tanque d'água estava ali, o poço d'água estava ali perto dela, mas ela não via por causa da sua aflição. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo que o problema nunca vai ser a providência de Deus. O problema é a concentração das aflições que não nos permitem ver os recursos de Deus. E quando o nosso olhar mudar, as aflições vão continuar, mas a gente vai ver o recurso de Deus próximo da gente. Quantas vezes somos como lá o moço de Geazi, o moço de Eliseu?
Você está careca de ouvir isso, que só vê exército contrário, só vê luta, só vê desgraça. Entra na casa e diz: vamos morrer. E o profeta pergunta: por quê? Porque o exército inimigo está aí, rodeou a cidade, rodeou Dotã, estamos fritos. E o Eliseu fala assim: Senhor, me mostra, Senhor, o que eu faço agora. Ah, Senhor Jeová, nos socorre. É isso que ele faz? Não. Eliseu fala assim: Senhor, abra os olhos dele. Então o problema não é recurso de Deus. O recurso de Deus está sempre presente. O problema seu é ter os seus olhos abertos. Eu estou falando para você que está aqui, para você que está, o problema seu, meu, nosso, é não conseguir enxergar recursos de Deus por causa da aflição que a gente fica olhando a todo tempo. Então, em nome de Jesus, não é que eu não devo olhar as aflições e saber dela, mas eu tenho que me concentrar no recurso de Deus e naquilo que Ele está liberando para mim, liberando para você. Você tem que se concentrar nisso. Em nome de Jesus, o recurso de Deus nunca faltou, nem nunca vai faltar. Mas você mira o problema, você se guia pelo problema. É igual aquele camarada que estava diante do aquário e ele disse: mente superior governa mente inferior. E ele está ali, e ele fazia assim, e o peixe, ele fazia assim, o peixe. Aí o outro chegou e falou: que interessante, como é isso? Mente superior governa mente inferior. E saiu. Aí o camarada se pôs diante do aquário do peixe e falou assim: mente superior governa mente inferior. Daqui a pouco volta o cara, meia hora depois está o cara assim, ó. O peixe governou a mente dele. Você não pode permitir que os problemas que você sabe que existe governem sua mente. Você governa os problemas, você administra no poder que Deus te dá. Estou falando da palavra de Deus, eu estou falando do poder do Senhor. E aquele que não está conseguindo, ele diz: vinde a mim, vem cá. Você não está conseguindo saber porque você está distante de mim. Ele não chamaria ninguém vinde a mim se estivesse junto dele. Ele chama vinde a mim quem não está junto dele. Ele diz: vinde a mim. Quem? Todos. Não, é uma classezinha. Não, ele diz: vinde a mim todos que estão nesta mesma condição. Que condição? Cansados, sobrecarregados. Eu não aguento mais. Quem sabe aqui diante desse número que é bonito, até legal para a primeira, quinta, quarta-feira de 2022, alguém aqui tenha dito a beça em 2021: eu não aguento mais. E quem sabe nós estamos a 5 dias só, em 5 dias só do ano de 2022, e já tem um monte de gente aqui e aí que já disse: eu não aguento mais. E se não disse, pensou: eu não aguento mais. Se 2022 for nessa tônica, eu não aguento. Sabe qual a palavra que eu tenho para você? Aguenta sim. Aguenta sim, você vai aguentar sim. Ué, pastor, você não vai dizer que os problemas vão embora? Eu vou falar mais do que Jesus, mais que meu mestre. Jesus que disse que enquanto estivéssemos aqui teríamos aflições. E prepara, aperta o cinto, meu irmão. Vai continuar tendo, mas você vai suportar tudo e vencer tudo. Você vai vencer tudo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí, Jesus, o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou te aliviar. Ele vai aliviar. E Jesus vai tirar meu peso. Quem falou? Esse é o nosso problema. Ah, Jesus agora vai arrebentar com tudo, eu vou ficar, eu vou até voar. Ele disse que vai aliviar. O que é alívio, meu irmão? Dentro do texto eu digo que o alívio que Deus dá é o tempo para você pensar. Porque quem está cansado e sobrecarregado não consegue raciocinar direito. Eu vou dizer para você: você não está doido, você não está maluco, mas você está com opressão na vida. Quem está cansado e sobrecarregado não raciocina direito. E por que então que Ele alivia? Para você raciocinar direito.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para você pensar direito, aí você vai conseguir pensar o que você vai fazer, porque é bem verdade que muitos de nós começam planos na vida e nunca concluem. Tem muita gente que nunca conclui nada. Isso na vida amorosa, emotiva, sensitiva ou qualquer outra de IVA, vai até chegar no IVO, não é verdade? Ou vida profissional, vida financeira, não pode entrar um cascalho a mais que dá um infla e vai gastar tudo igual maluco. Não aprendeu na Bíblia com a lição lá do faraó, que o José falou: ajunta meu filho, enquanto está vindo bastante, ajunta, porque pode vir período de escassez. E quando vier, porque vem, você vai ter alguma coisa que você juntou aí, ó. Mas é gastar, comer, gastar. Tem coceira, infla, doido, um negócio maluco. Eu não estou falando para ser miserável, igual o Nonô Correia. Eu estou falando para ter equilíbrio. Você não consegue comer mais de 2 pratos por vez. Você já acabou de pode chegar em casa com a fome que você for, você come o que está lá, comeu, você pode sair e voltar, tá aquele televisão de cachorro com aqueles frango rodando cheiroso, você nem liga para aquilo, porque você já está alimentado, já comeu, já acabou de comer, para e fica ali babando. Você está sendo doido. Se você já comeu satisfatoriamente, por que você vai ficar babando por causa de um frango que está rodando lá cheiroso? Você nem quer aquilo, você já está alimentado. Mas tem gente que não tem equilíbrio, e esse desequilíbrio que é a razão do nosso enfado da vida, do nosso cansaço, o não contentamento. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Eita, glória a Deus. Em todas as coisas estão instruídos. E Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que ele disse isso? Porque ele sabe disso. Ele sabe do peso, da opressão, da guerra espiritual, da luta pela vida, e que a gente se cansa com isso, a gente se sobrecarrega com isso, e a proposta dele é aliviar o peso. Sabe como? Eu não sei se vocês já trabalharam, eu já trabalhei em feira livre, carregando saco bem pesado aqui no ombro, de 60 quilos, não carregava na cabeça com medo de entrar para dentro do pescoço, mas bem que queria, porque via as pessoas carregando, levantando assim, botando lá na carroceria do caminhão, dava uma vontade de fazer, mas sabia que eu não conseguia. Tinha 12, 13, 14 anos, enfim, não dava para mim. Mas botava aqui do lado e ia todo ruim, mas carregava, 60 quilos. Mas coisa boa é quando chegava num lugar para descarregar, e o lugar era meio alto, tinha alguém já para ajudar a pegar e botar em cima. Nossa, parece que a gente subia junto com o saco, tanto alívio que ficava. Aliviar é isso, aliviar é ajudar a tirar o peso. Não quer dizer que você tem 60 quilos de problema sobre o seu ombro e Jesus vai vir e vai tirar os 60, Ele vai tirar 40, porque os 20 você pode carregar. Ali, eu estou falando de alívio. É algo que você pode carregar, é a aflição da vida que você pode levar e não vai te danificar. Não, eu queria que ele tirasse tudo. Não vai tirar não, porque senão nós vamos nos sentir outro tipo de coisa. Aí sim vai ser um problema para a gente. Então ele alivia, ele nos deixa em condições de olhar o entorno de nós. E aí vem o segundo plano, isso é para você que não consegue concluir coisa alguma na sua vida. Deixa eu ser repetitivo, Filipenses 1,6, aquele que em nós começou a boa obra, irá completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu sei que estou sendo repetitivo e quero ficar o ano todo repetindo isso, porque aquele que começou é o mesmo que vai concluir. O problema todo é quando a gente começa com Jesus e quer concluir com outra coisa. O problema todo é quando a gente começa com Jesus, os valores eternos do céu, e queremos mudar os valores da nossa vida como se a nossa vida se estabelecesse. Não dá para colocar construção sob fundamento alheio que Jesus começou. Se Ele começou, nós temos que ir até o fim. Ele vai concluir, vai dar o acabamento e vai ser uma maravilha. Você vai conseguir dessa vez. A gente canta aí no hino aí: quantas vezes quiseste então mudar seu pensar, seu modo de agir, e ao sentir, irmão, que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim,
Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando tu dizes que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, pare e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás. Isso e mais nada além disso Ele tem para você hoje. Você vai sair daqui hoje com essa paz. Você vai sair daqui, vai chegar diante dos seus desafios, nada vai estar resolvido. É para resolver, mas você vai chegar com paz. Ué, pastor, você tinha que ter falado que você sair daí com paz, chega lá, vai estar tudo resolvido. Eu te digo, você vai sair daqui com paz. Vai chegar lá, vai ter que resolver, e você vai resolver com paz e na paz. E o Senhor vai estar governando o seu coração, governando a sua vida. E quando nós resolvemos coisas da paz, a gente dá vazão ao recurso divino, e aí sim as coisas começam a ter solução. Amém? Então, para aquele que encontra alívio no Senhor, Ele continua dizendo: você gostou do alívio? Gostei, já vou embora, tchauzinho. Tem um monte de gente que chega na casa de Deus, recebe uma oração, recebe o descarrego. Tira o encosto. Aqui tem encosto nos assentos, senão fica tamborete. Eu estou ironizando, eu estou brincando com a situação que eu não deveria brincar. Mas tem gente que chega, recebe um alívio, e para ele tá bom, vai embora e não volta nunca mais, porque se contentou com alívio. Não se contente com o alívio de Deus. Não se contente com o alívio que Jesus Cristo te dá. Está falando contra Jesus? Não, eu estou do lado dele, eu não sou tolo. Ele que falou que dá alívio, mas Ele tem outra coisa para dar além do alívio. E tem pessoas que se satisfazem com alívio e vai embora. Então a palavra é: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não acabou, Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem disse que alívio é o mesmo que descanso? Alívio é para resolver uma situação imediata, descanso é para resolver uma situação eterna. Isso merece um aplauso para Jesus. Leva a mão, né? Merece. Se fosse Malafaia que falasse isso, todo mundo... Mas é Ednei, quem vai? Então vamos aplaudir Jesus. Alívio, uma solução imediata. Descanso, uma solução eterna. E como se consegue o descanso? Tomai sobre vós o meu jugo. Entre debaixo do meu jugo. Agora eu penso o que Jesus pensa, agora eu digo o que Jesus diz, agora eu ajo o que Jesus age, agora eu concordo com a vontade do Senhor, debaixo do jugo, me ligado a Ele. Não preciso pegar aqui o microfone, não é verdade? Para botar aqui em cima, jugo, que liga dois animais puxando um arado, que faz andar junto, que faz olhar junto, ainda se coloca no ouvido, no olho do animal, uma olheira assim, ó, algo para tapar a orelha para não olhar. O animal não consegue olhar para o lado, só olha para frente, para onde aquele que está guiando o jugo leva. Ele não olha porque não há possibilidade para a direita nem para a esquerda, tem que olhar para frente, para a direção. Quando o jugo de Jesus vem à vida de uma pessoa, essa pessoa recebe a visão do propósito para a sua vida. E o fato de muitas pessoas não conseguirem descanso para a sua vida, é porque não estão debaixo do jugo de Jesus. Crente que não tem descanso na alma, é porque não está debaixo do jugo de Jesus. Presbítero, pastor, diácono, obreiro que não tem descanso na alma, é porque não aprendeu a entrar debaixo do jugo de Jesus. Porque quando eu entro debaixo do jugo de Jesus, tem descanso. Então, Ele diz aqui na palavra: tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que Ele diz, o jugo está ali. Toma, meu filho, pega. Ué, mas o Senhor não vai trazer? Não, você já sabe, entra debaixo. Voluntariamente você entra debaixo, porque você sabe que é o melhor para você. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus disse: o meu jugo.
Agora você vai andar comigo, presbítero Sérgio. Lembra, você pé de cana como era? Jesus falou assim: agora solta desse desgraçado, desse jugo que você está. Vou quebrar esse jugo de miséria por causa da minha unção sobre você. E você agora escolhe andar debaixo do meu jugo. Você foi inteligente, escolheu. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso quer dizer que Jesus tem coisa para ensinar. Eu já sei de tudo, já entendo da Bíblia, já sei da vida espiritual. Você não sabe nada. Não sabe nada. Quem disse isso já está longe do jugo de Jesus. É andando com Cristo que a gente sabe tudo. É debaixo do jugo dele que a gente é informado de tudo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e encontrareis. Quer dizer que para achar descanso do Senhor Jesus, tem que ter atitudes. Não é uma só. Primeiro, toma o jugo, entra debaixo da vontade dele, submissa à vontade dele. Aprende dele, é ensinado por ele, é ensinável por ele. Ser ensinado por Jesus é não contestar, é abraçar a palavra como verdade imperiosa para si. É o que nós estamos estudando no trimestre, na escola bíblica, todo domingo de manhã nesse trimestre. Venha! A inerrância da palavra de Deus, o poder, a autoridade da Bíblia. Me submeter à palavra do Senhor sem discutir. Por quê? Porque é verdade imperiosa para a minha vida. Porque Ele enviou a palavra para me sarar, para me curar, para me fazer descansar. É isso aí, basta, acabou. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eu tenho coisa para te ensinar. Se Ele tem coisa para me ensinar, porque tem coisa que eu não? Então tem coisa que você não sabe. Vira para a pessoa que está perto de você e diga: tem um monte de coisa que você não sabe. Fala aí, tem um monte. Se Jesus fala, aprendei de mim, é porque tem um monte de coisa que você não sabe, nem eu. E que a gente só vai ficar sabendo se estiver ligadinho com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Depois de fazer isso, Ele diz: quando você fizer isso, você vai encontrar descanso. Só que a gente quer descanso sem fazer isso. E eu quero dizer para você que não é possível. Você nunca vai encontrar o descanso de Jesus não tomando sobre você o jugo dele e aprendendo dele. Nunca vai encontrar. Então tem que fazer exatamente isso. Você quer descanso? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Jesus é um professor manso e humilde. Lembra dos professores que tinha na escola antigamente? Lá na minha roça tinha ainda. Agora eu não posso falar que é roça não, quando encontro um deles. Fala: está falando que é nosso lugar aqui é roça? Lá todo mundo moderno, tem até internet lá, o negócio está bonito lá. A professora, lembra? Quem aqui é do tempo que a professora ameaçava com régua? Quem é? Quem aqui é do tempo que o apagador tinha asa? Ele saía voando, a professora estava do lado, acertava a cabeça do guri lá do outro lado. Caixa de giz, meu amigo, era uma para cada aula, para aquilo que quebrava tudo. Quando a professora não jogava uma, ela jogava a caixa inteira. Quem é do tempo da palmatória aqui no colégio? Tem alguém aqui do tempo da palmatória? Tem não, né? Só o presbítero Leal. Chegou atrasado, dá a mãozinha aqui, filhinho. Pá! Venha para cá, escute. Pode ficar diante de Jesus, porque Ele é manso e humilde. Jesus é manso e humilde. Manso para te dar tempo de aprender, e humilde para não jogar na tua cara: mas tu é burro mesmo, não sabe isso não. Estufa o peito, sabe aquele professor? Quem já teve um professor arrogante? Quem já teve? Empinada, a mulher empinada, que era gostosona, bonitona, ele gostosão, bonitão, que sabia tudo, e a gente era uma turma de burro, não sabia de nada. Não, Jesus é manso e humilde. Vem cá, minha filha, você não sabe não? Vem aqui que eu vou te ensinar aqui. Vem cá. Quando Ele quis ensinar profeta, quando Ele quis ensinar a falar ao povo, Ele falou: vai lá, desce a casa do olheiro, vai lá ver, vai aprender. Ezequiel, tu vai profetizar para o meu povo, mas eu vou te levar numa visão de um vale de ossos sequíssimos, para você saber, para você entender. Vem cá, eu vou te ensinar. Que seja a minha vontade, a sua vontade, querer aprender de Jesus, que é manso e humilde. Ele não é estúpido. Eu sou Deus, eu sou poderoso, eu te arrebento. Não.
Vou te ajudar, rapaz. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, e por ser tentado em tudo que eu sou e você é, porém ele sem pecar, pode igualmente socorrer aqueles que são tentados. Sabe o que Jesus faz? Mais ou menos assim, evangelista Rodrigo. Senta do nosso lado, joga a mão por cima do ombro. Meu filho, eu sei que você está passando. Não é fácil mesmo não. Mas meu filho, não é fácil enquanto a gente não tem ajuda, né? Eu estou aqui para te ajudar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que você está sentindo. Não existe um conselho melhor. De vez em quando eu me deparo com isso. Tem conselho aqui, aconselhamento que eu vou dar, que eu fico em mal, só falo, Senhor, tem misericórdia. Mas tem alguns conselhos que é uma maravilha, que a pessoa começa a falar, e eu, pô, já vivi isso. É assim que você sente com isso, assim, assim. Ué, como é que você sabe? Porque eu já vivi o que você já viveu. E quando a gente conversa com alguém que já sentiu o que a gente está sentindo, ou já viveu o que a gente está vivendo, e a gente se liga no que a pessoa vai falar, porque há uma interação. E não existe coisa alguma que você padeça nessa vida que o teu Senhor, que te dá alívio e descanso, já não tenha vivido. E Ele sabe te socorrer e vai te socorrer, porque você quer o socorro dEle. Quer descanso? Tome o jugo de Jesus, aprenda de Jesus, e a coisa vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque o nosso tema aqui é o que mesmo? Meu relacionamento com Deus. Fique de pé.